Maio de 2024, Ribeirão Preto, interior de São Paulo. A polícia realiza uma operação para coibir o tráfico de drogas. O local, alvo da operação, é de difícil acesso, fétido, cheio de gambiarras e preparado para atrapalhar qualquer trabalho policial. Lá dentro, há usuários de entorpecentes e armas. Um homem é preso em flagrante. A operação ficou conhecida como Fortaleza do Tráfico. Em meados de abril desse ano, a DISE, Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, realiza uma operação a fim de coibir o tráfico de drogas. Em um primeiro momento, a polícia recebe uma denúncia que uma casa do bairro Vila Albertina estava funcionando como ponto de tráfico e uso de drogas. Policiais civis se dirigem até o local. O principal suspeito consegue fugir. A denúncia, quando chegou à delegacia da DEIC DISE de Ribeirão Preto, ela chegou como se fosse um local, era uma denúncia de um local de tráfico de drogas, de usuários de drogas e de armamentos. Anteriormente, nós recebemos uma informação que um indivíduo armado estaria comercializando entorpecentes nesse local. Dirigimos até esse imóvel e, ao entrarmos, percebemos que o indivíduo empreendeu fuga pelos telhados. Nessa ocasião, não conseguimos prendê-lo. Mas percebemos que, pela geografia do local, que era um local de difícil acesso. Então, torre de observação, 5 portas de ferro e aço, precisamos estourar com o uso de arites, várias correntes, concertinas. Então nós preparamos uma operação para conseguir entrar nesse local e prender esse traficante. Já sabendo que naquele local realmente funcionava um esquema ilícito, a polícia aguarda o momento certo para retornar àquela casa e prender os responsáveis. O retorno dos policiais acontece no final da tarde do dia 25 de março. Além de uma investigação bem conduzida para o sucesso da operação, os policiais precisam ser rápidos para dar o flagrante nos criminosos. Agilidade é essa que deve ser combinada com cautela, já que os agentes precisam colocar a segurança de suas vidas em primeiro lugar. Você tem que pular pra dentro ali. Maria, quanto portão tem aqui? Quer tentar estourar o alicate? Ariete, pega o ariete. Quer tentar cortar por dentro ou pra fora? Tenta cortar aqui, ó. A gente pula aqui, ó. Não, corta aqui, ó. A gente recolhe o... Isso. Corta lá de cima também. Nossa, vai lá. Gente, corta aqui, não. Peraí, só corta. Segura aqui, dá pra pular agora.
Ele sabe por aqui? É, isso daí nós voltou. Vê se consegue ver aqui, ó. Pera aí. Daí. Vai. Vixe, a trava é gigante. Aí, levanta a mão. Levanta a mão. Levanta aí. Levanta os dois. Tem mais alguém aí? Tem mais alguém aí? Sai pra lá. Tá armado aí? Tá armado aí? Tem certeza? Vira. Onde está as drogas? Onde está as drogas? Cadê as drogas? Droga. E cadê? Cadê a droga? Senta aí. Senta aqui. Senta a mão. Senta na mão. Após um mês, aproximadamente, foi deflagrada essa operação com vários policiais civis, com utilização de cães de faro, e conseguimos adentrar nesse imóvel. Nesse local percebemos que tinha uma rota de fuga, uma escada, onde que o indivíduo, a primeira vez, ele empreendeu fuga. Vários usuários, aproximadamente 20 pessoas. Nessa operação ele tentou fugir novamente pelo telhado, mas já estava cercado por policiais civis. Ele voltou, conseguimos detê-lo. Em seu poder, na verdade, no imóvel foi apreendido 2 armas que estavam escondidas atrás de uma parede. Foi deflagrada uma operação de inteligência, tem muitos olheiros nas imediações, tá? Teve que ser uma chegada no imóvel muito rápido para não dar tempo deles empreenderem fuga. A grande dificuldade dentro de uma condição de uma operação é que muitas das vezes o policial, quando vai em uma operação, ele não sabe do local. 90% dos locais que têm operações ou através até de cumprimentos de mandados de prisão ou mesmo de busca e apreensão, a maioria dos policiais não entraram efetivamente. Então, 100% dos detalhes é impossível o policial ter antes de entrar no local efetivo. A grande dificuldade dessa operação foi que quando a gente consegue entrar no estabelecimento, digo no local, na residência onde se tinha a denúncia do tráfico de drogas, é que eram diversos portões e naturalmente foram colocados lá até para conter o avanço da polícia nessa operação. Então a gente não sabe o que tem atrás daquelas portas efetivamente. Então o grande cuidado que a gente tem que ter, em primeiro lugar, é a nossa segurança e a nossa vida. Dá uma olhada nisso daqui, ó. Esse daqui, ó, dinheiro molhado, dinheiro com alguns pinos de drogas, né? Dá uma reparada, dinheiro, né? Dinheiro, saco para embalagem da droga, né? Eles fazem a armazenagem, né? A embalagem, né? Eles colocam dentro das drogas. E aqui eles, provavelmente, eles correram aqui para descartar alguma coisa, alguma droga ou arma. Quando a gente resolve entrar e efetivamente dá certo a entrada da polícia no local, a gente averigua o máximo possível se tem indivíduos que possam estar efetivamente armados e posteriormente a localização de drogas ou de armas ou de algum objeto ilícito que possa conter lá no local. Depois, quando a área ficou completamente segura e dominada, aí a gente tenta fazer uma varredura, né? A gente tem a obrigação de tentar localizar o máximo possível de pessoas que estejam fugitivas ou que eles homiciaram algum tipo de objeto ilícito, seja droga ou arma. Então a gente
faz uma varredura no local para ver se a gente consegue encontrar esses objetos. O local é insalubre, pequeno e de difícil acesso. Preparado para o crime, dentro da residência os usuários praticamente se amontoavam para fazer o uso de drogas. O local ficou conhecido como Fortaleza do Tráfico porque não era uma residência comum. Para despistar e atrasar a polícia, os criminosos contavam com um grande aparato de defesa. Diversos portões, grades, olheiros, torre de contenção com câmera de monitoramento e até armas. Uma rota de fuga que eles utilizam dessa escada aqui para poder fugir da polícia, né? Eles sobem pelo telhado aqui, ó. Nem me viu na neblina. É um lugar bem fétido, um lugar bem muito insalubre, vários usuários de crack. Ali no local eles trocavam fios furtados, roubados por crack. Mas como a entrada é um pouco demorada, aproximadamente uns 5 minutos, eles conseguiram dispensar esse crack no vaso sanitário. O traficante, quando ele tem um hábito de comercializar, e é claro que ele não quer ser preso. É óbvio que ele sabe que ele está cometendo um crime hediondo, de tráfico de drogas. E para que ele não seja preso pela polícia, ele monta um esquema de contenção. O que seria isso? Eles têm olheiros, é uma quadrilha, né? O traficante ele fica não só na função de vender drogas, mas o tráfico também em si gera outras atividades. O que seriam as outras atividades? Seriam as atividades, as funções dos olheiros, né? Que a gente fala, que são as pessoas que ficam no lado de fora, ou às vezes de bicicleta, ou às vezes a pé, ou às vezes de carro, para poder dar a informação para o traficante que a polícia está lá ao redor tentando efetuar uma prisão. Existia uma torre especificamente. A dificuldade da polícia efetivamente é por conta da questão da fuga do traficante e da entrada da polícia dentro do local. Nesse caso específico havia um diferencial. Eles tinham uma torre de contenção onde eles podiam observar a entrada ou a chegada da polícia em uma certa distância e eles ficavam armados nessa torre. No decorrer da operação, diversos usuários são encontrados dentro da pequena casa usando drogas. Em particular, o crack, uma droga pesada e com alto poder de vício. Por ter a mesma substância ativa da cocaína, a droga provoca euforia, prazer, ansiedade, aumento do trabalho cardíaco e vários outros fatores, além de prejudicar a capacidade de raciocinar, perceber e controlar impulsos. O Brasil é um forte mercado consumidor dessa droga barata e destruidora. Os relatos de quem já viveu refém do crack são estarrecedores. Tá armado aí não, né? Deixa aqui. Não, tá ali, não, tá ligado. Vocês estavam fumando nesse mesmo cachimbo aqui? Não, vocês dividem o cachimbo? Você tá meio na noia aí, né, irmão? O crack, ele tem efeitos tanto físicos, como por exemplo, mudando a temperatura corporal, a pressão arterial e especialmente a percepção do ambiente, que no momento inicial costuma ficar mais aguçado, ou seja, enxergando de maneira mais intensa, ouvindo de maneira mais alta e tendo uma percepção especialmente de aumento da força e do poder. E do ponto de vista psíquico, geralmente há uma diminuição da tolerância
irritabilidade e especialmente o aumento da impulsividade. Ou seja, por estímulos muito pequenos, você tem reações altamente desproporcionais, como por exemplo, numa situação criminal em que a pessoa vai subtrair um tênis, em que apenas poderia retirá-lo, vai fazê-lo com muita agressividade, totalmente descontextualizada. Os vícios em quaisquer substâncias químicas, quer sejam lícitas como álcool, tabaco, como as ilícitas maconha, cocaína, crack, nós temos como critério médico um histórico de uso de pelo menos 6 meses, em que essa pessoa passa a ter necessidade de usar aquela substância, quer seja ingerida, inalada, ou seja, cheirada ou injetável, e precisando cada vez de quantidades maiores para obter a mesma sensação buscada, a mesma sensação de prazer. Isto leva ao que nós chamamos de tolerância, ou seja, ter que consumir quantidades maiores para ter o mesmo resultado buscado. Outra delas, e talvez a mais importante, é quando a redução do consumo ou a tentativa de interrupção causam um mal-estar muito maior do que o próprio consumo, que é o que nós chamamos então de abstinência. E nesta evolução e agravamento das dependências químicas, uma das percepções que os familiares, amigos, colegas de trabalho passam a perceber que essa pessoa vai substituindo o tempo de lazer, com a família, do trabalho, de atividades produtivas para buscar a substância, consumi-la e se recuperar. Ou seja, o tempo útil vai sendo substituído pelo tempo relacionado à temática desta droga. Eu fiquei só no crack durante 25 anos. Eu pagava em média de 5 a 10 reais, a maioria 10 reais, tá? A maioria 10 reais. Desde a minha época, eu comecei a usar o crack em 1985, por aí, 86. O crack, quando entrou na minha vida, por curiosidade, eu já estava viciado em outras drogas, mas quando ele entrou na minha vida, ele entrou devastador. Ele tomou conta e era egoísta e tinha uma posse total da minha parte física e emocional. Então, eu conciliei momentos da minha vida em internações compulsórias. Internações foram, em média, 20 internações, tá? Que eu passei períodos de tempo lá dentro e períodos fora, com o uso de crack. Sempre que eu saía, era uma questão de tempo para eu voltar a usar crack. Eu fumava uma quantidade bem grande de crack, porque eu venho de uma família classe média alta, tá, de posses, e então pelo sustento da minha família eu conseguia usar até determinado tempo uma quantidade muito grande de crack. O crack fez parte da minha vida na educação, no lazer, na vida social, tá? Ele foi incorporado à minha vida. Eu era muito exclusivo dela, então assim, ela exigia muito de mim, do meu tempo, da minha disposição, e eu tinha um prazer absurdo, né, ao usando crack. Então assim, aquilo era uma sensação que me completava totalmente. O maior amor da minha vida foi o crack. Então aquela substância, como ela exigia muito de mim, como ela me conquistou de uma forma plena, como ela me dava o maior prazer que eu senti na minha vida, tá? A dopamina que é liberada no meu corpo, assim, a sensação de prazer, tá? E de querer buscar prazer, além daquele prazer que eu tinha, eu queria estar eu queria fazer sexo, eu queria estar com pessoas que me proporcionassem um ambiente propício ao aquele uso, porque eu era muito obsessivo e compulsivo pela droga. Então eu tinha síndrome de perseguição, ao mesmo tempo que eu tinha sensação de prazer. Eu morei na rua durante 3 anos, tá? Depois que eu consegui dilapidar um patrimônio durante a vida usando droga, depois que meu pai deixou uma herança, eu acabei com essa herança também. Foi uma herança, uma quantidade alta. Eu mensuro que de 5 a 10 milhões foi o que eu perdi, tá, na minha vida. Depois que tudo isso aconteceu, eu fui parar na rua, porque eu não tinha para onde ir, a família foi embora, o que sobrou da família foi embora, de São Paulo, onde eu morava, e eu não tinha mais recurso, né? Comecei a morar nas Cracolândias. Eu não tomava banho, então eu ficava sempre com a mesma roupa, fedendo,
sem tomar banho, sem escovar os dentes, o cabelo endureceu, a nossa fisionomia ela fica totalmente degradada. As pessoas não queriam a proximidade da minha pessoa. Então eu morava em lugares invadidos, em cavernas, né? E cheirando a urina, cheirando a fezes. Era muito difícil conseguir alimento. Algumas pessoas até davam alimento. E se davam dinheiro, eu usava para droga. Então eu me alimentava de resto de feira, daquilo que as pessoas doavam, muitas vezes passando fome, passando frio, pensando em me matar, mas essa era a minha realidade. Aqui é onde eles ficam aqui, ó, costumeiramente usando droga e vendendo droga. Ali é a fortaleza do crime, é o QG do crime. Então é o seguinte, galera, aqui é surreal. A sensação que eu tenho é que eu tô em cima do Rio Tietê, irmão. De verdade, o cheiro é muito forte, fezes de cachorro, fezes de gato, é tudo misturado. Até onde chega a condição humana, quer dizer, desumana, né? No caso do crack, nós temos uma dificuldade tremenda de ter o sucesso no tratamento. Por exemplo, dependentes de álcool e de maconha podem muito bem ser tratados e recuperarem apenas frequentando grupos de ajuda mútua, como por exemplo, Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos. Já os casos de dependência de crack, eles são muito mais difíceis de serem tratados porque necessariamente precisa ter a intervenção médica para a solicitação inicial dos exames, tanto laboratoriais como também de imagem, para verificar qual que é o estado de comprometimento, limitação e repercussão sobre a saúde física e mental. E a partir desse diagnóstico das problemáticas, consequências já geradas pelo uso, fazer o que nós chamamos de plano terapêutico individual, que necessariamente inclui o próprio médico, especialmente os psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, educadores físicos, enfermeiros e até outros profissionais. Durante a varredura, os policiais civis encontram 2 armas de fogo, um revólver calibre 38 e uma garrucha calibre 320 com a numeração raspada, que incorre, de acordo com a lei, importar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado. As 2 armas estavam devidamente municiadas e escondidas dentro das paredes. Em primeiro momento, a gente não havia localizado as armas que foram apreendidas, porque elas estavam escondidas. Provavelmente, quando ele tentou fugir do local pelo telhado, ele devia estar com a arma, e aí quando ele observou que existiam outros policiais fazendo o cerco da residência, ele retornou ao local onde ele estava e escondeu as armas. Era um local de difícil acesso, provavelmente foi criado, né, esse local que a gente comumente chama de mocó, né? E aí ele conseguiria, em um evento futuro, voltar, se ele tivesse conseguido fugir pelo telhado e pegar as armas de volta. No local, era muita bagunça, muita sujeira para tudo quanto é lado, tinha roupas espalhadas para tudo quanto é lado, tinha esgoto a céu aberto, fugindo para dentro da casa, tinha mais esgoto dentro da casa deles do que para fora. O cheiro era terrível, ficou por cerca de, não creio que passasse de 30 minutos. E quando se faz uma operação, como bem disse, a gente faz uma varredura para tentar achar os objetos. Essas armas estavam num local assim completamente de difícil acesso. O traficante, ele criou esse espaço para realmente esconder essas armas. E seria se não houvesse uma informação partindo dele, do traficante, jamais essas armas teriam sido localizadas. Tinha uma distância mais ou menos de, provavelmente, eu não sei calcular, não deu certo, uns 50 centímetros, e a mão não conseguia atingir o local onde elas estavam. É como se fosse um buraco dentro da parede, mas um buraco escondido. E dentro desse buraco existia uma distância, uma altura de 50 centímetros, onde ela estava bem embaixo. Então, para se localizar essas armas, teria que haver mesmo, como foi feito,
a derrubada do muro da parede para poder localizar. Eram 2 revólveres, um calibre 38 e um calibre 32 que estavam devidamente municiados. A gente fala que é pronto uso. Um revólver calibre 38, municiado, e uma da roxa. Ou seja, pronto para uso, né, doutor? Pronto para uso, você viu, com a nossa chegada, conseguimos escolher um lugar aqui de acesso, mas foi localizado, agora vai ser autuado em flagrante. No balanço da operação, a polícia não consegue apreender uma grande quantidade de drogas, porque elas foram descartadas poucos momentos antes da entrada dos policiais. Mas efetua a prisão em flagrante de Felipe Renan por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, enquadrado na Lei 10.826 de 2003. Felipe confessa que as armas pertenciam a ele, alegando que serviam de proteção para aquele local. Ele foi autuado em flagrante e ficou à disposição da justiça. Ele foi detido dentro do imóvel. Ele tentou empreender fuga pelo telhado, mas visualizou os policiais civis, retornou e foi preso pelos policiais. O indivíduo confessa que essas armas eram para proteção do local. A investigação, quando ela é pautada, eles têm que dar uma denominação para que a polícia tenha um mandado de busca e apreensão. Ela tem que ter uma justificativa. Então a investigação ela colhe esses indícios de uma possível residência onde lá estaria uma quantidade de drogas, e aí você tem uma autorização, um mandado para poder entrar nessa residência. No momento que a polícia entra nessa residência, a procura de drogas, ela encontra numa situação a pessoa que está possuindo e não portando, possuindo essas armas de fogo. Então, embora toda a investigação tenha sido pautada na questão do tráfico de drogas, a pessoa acaba sendo presa por possuir, por ter em sua residência armas, inclusive armas de uso restrito das forças policiais, inclusive com um agravante, ter armas com numeração suprimida. No momento em que a polícia chega na residência e encontra essas armas, se a pessoa não tem nenhum tipo de autorização para possuir essas armas, ou se de repente ela tem uma arma, mesmo que seja uma única arma com a numeração suprimida, ou uma arma que não tenha uma documentação, uma arma que seja legalmente, que esteja no nome da pessoa, automaticamente a polícia dá voz de prisão em flagrante. Num primeiro momento, você tem o crime de possuir, da posse ilegal da arma de fogo. Ter uma arma com a numeração suprimida é um agravante desse crime. Então, possuir a arma de fogo sem a devida autorização, essa posse é considerada um crime lá pela Lei 10.826, que é o Estatuto de Desarmamento. Então, você tem esse crime com o agravante de ter uma qualificadora, um aumento de pena por conta da arma ter a numeração suprimida, e em fase de processo existe a possibilidade de uma condenação, inclusive a condenação no regime fechado. Era suas armas? Aniversário hoje. É seu aniversário hoje? É. Ganhou isso de presente?
Ribeirão Preto já esteve na liderança nos registros de tráfico de drogas do interior paulista. A cidade tem uma rota conhecida como Rota Caipira, que serve como local de transporte de entorpecentes do Paraguai. Um mercado que movimenta milhões de reais. A fim de coibir a violência e o tráfico, diversas operações anuais são realizadas pelas polícias de Ribeirão Preto. O caso Fortaleza do Tráfico foi mais uma investigação policial bem conduzida e fundamental para se chegar à autoria do crime.